Sejam muito bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês, Deuteronômio 31, versículo 14, que diz assim. Eu esqueci de falar o tema para você anotar, ó. Não anule a aliança que Deus fez com você. Então vamos voltar. 14. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias estão chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então, o Senhor apareceu ali, numa coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Neste dia, a minha ira se assentará contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias os alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, porque se haverá tornado a outros deuses. Escreveis para vós outros este canto, e ensinai os filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tomado a outros deuses, e houver servidão, e me irritado, e anulado a minha aliança. E quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este canto responderá a ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que um te introduza na terra, que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este canto e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sobre juramento lhes prometi, e serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço, pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque sei, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviares do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras da vossa mão. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Até aqui. Feche os teus olhos. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus falar com você. Peça ao Senhor para que Ele possa abrir o teu entendimento para a palavra dEle, para que Ele venha de encontro com aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e eu te convido, Senhor, para essa palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha limpar o nosso coração. A Tua palavra, Pai, venha e traga, Senhor, a edificação, a consolação e o confronto, Senhor, que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Eu te dou, Senhor, total liberdade, Pai, para o Senhor falar como o Senhor deseja, para o Senhor agir, Pai, como o Senhor desejar, Pai.
Em nome de Jesus. Põe, Senhor, as tuas palavras na minha boca, meu Pai. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem contra essa palavra, Pai, querendo roubar, Pai. Querendo, Senhor, endurecer o coração, Pai. Querendo fazer entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou distorcer, Senhor, a palavra que sai do teu altar. Que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Eu levo, Senhor, em submissão os meus sentimentos, os meus pensamentos ao Senhor Jesus, meu Pai. Para que somente o Senhor fale neste lugar, Pai. Que a tua presença, Pai, possa permanecer física e palpável aqui. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Pode se assentar. Então, vamos lá. A gente leu aqui, quando Deus ele pega e ele conta para Moisés que ele vai morrer. E que o sucessor dele é Josué. Certo? Vocês leram comigo? Então, assim, aí ele pega e fala tudo aquilo que o povo de Israel ainda iria fazer. Então, vamos lá. Deus, ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, ele é tipo o cara e a gente um nada. Porque ele tem o poder e tudo aquilo que a gente tem depende do Senhor. Certo? Então, todas as vezes que a gente pega e Deus ele entrega uma palavra sobre as nossas vidas e a gente faz dessa palavra aquilo que a gente quer, a gente anula a aliança que o Senhor ele tem conosco. Ontem a gente no encontro de mulheres, nós fomos ministrados sobre a aliança. E não foi de propósito que talvez seja de Deus, mas não minha. Mas enfim, ontem a gente foi ministrado sobre aliança. O que é aliança? A diferença de um compromisso por um envolvimento. A pastora explicou pra gente que o envolvimento é a pessoa que está com você, mas ela não tem um pingo de compromisso com você. Ela está somente envolvida. Quando você tem um compromisso com alguém, a pessoa está com você e você está com a pessoa. Ou seja, é um compromisso, certo? É só relacionamento? Não. Não só relacionamento de um namoro ou um casamento. É em todo tipo de relacionamento. Então, eu preciso ser uma pessoa de aliança. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de aliança. Porque o Senhor é um Deus de promessa. Porque o Senhor, tudo aquilo que Ele fala, a palavra dele não volta vazia antes mesmo que ela se cumpra. Então, eu preciso ser de aliança. Porque o meu Deus é um Deus de aliança. Certo? Todas as vezes que a gente pega e a gente decide ser infiel com alguém, como? Falando mal, mentindo, fofocando, dissimulando sobre a vida da pessoa. A gente é uma pessoa infiel. Eu não confio em gente assim. Logo de cara, quando o Senhor me mostra que não presta, eu não confio. Fico perto, trato normal, com decência, mas eu não confio. Por quê? Porque eu não me relaciono com quem não tem aliança, com quem não é fiel. E não é fiel às pessoas, mas fiel ao Senhor. Porque Deus me ensinou que eu preciso andar com pessoas que andam com Ele. Cara, Moisés subia lá no monte e Josué estava onde? No pé do monte, esperando ele descer para saber a direção de Deus. Enquanto os outros lá embaixo, eles estavam levantando altares de idolatria, bezerro de ouro, e seja mais um monte de coisas que eles fizeram aí. Mas onde estava Josué? Ele estava no pé do monte. Quando eles foram enviados lá, os 12 espias, para a terra prometida, para poder ver aquilo que Deus já tinha entregado na mão deles, todos os outros, eles simplesmente pegaram e falavam assim, não, mas tem um monte de gigantes e não sei o quê. Mas só teve 2 que pegaram e falaram que a terra era boa, que era assim, que os frutos eram maravilhosos, que o Senhor realmente ia entregar sobre as mãos deles. Olha a diferença de quem anda com Deus e de quem anda com pessoas que têm aliança com Deus para pessoas que não têm. Sabe o que acontece? É que muitas vezes os nossos olhos eles brilham mais pelas coisas erradas do que pelas coisas certas. E acha que plantando errado, mas depois Deus ameniza a consequência. Não é assim, não. Não é. Ele tem misericórdia, ele tem bondade, ele é benigno, sim. Mas Deus não é besta. Deus ele não é bobo.
Deus, ele sabe de todas as coisas. E a gente leu aqui no versículo 21, que ele pega e fala assim: e quando tiverem alcançado muitos males e muitas angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre estará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando. Se esses desígnios não é formulando no falar, mas naquilo que já tinha aqui dentro. Ou seja, o povo de Israel, dentro deles, eles já estavam planejando não andar mais com Deus. Diante de todas as maravilhas e bênçãos que o Senhor já tinha feito ao redor deles. Aí eu pergunto, uma pessoa que ela é infiel a outra, ela começa aqui dentro. Aqui dentro. Ela não começa já falando. É aquela pessoa que aparentemente ela é da hora. Ela é tranquila. Ninguém tem nada a respeito dela para falar. Só que ninguém conhece o que se passa dentro do coração. Ah, mas a gente está falando da pessoa? Não. A gente está falando de não anular a aliança que Deus fez com a gente. Sabe o que é? É que muitas vezes a gente anula a aliança que Deus fez conosco aqui dentro. Sabe como? Ai, mas não tem nada demais fazer isso. Ai, mas eu sou inocente. Eu só tô indo só porque eu gosto da pessoa. Não tem nada demais. Ai, mas eu nem falei mal da pessoa, mas me viu ela de cima a baixo. Ai, mas sabe, é que também, você viu como a pessoa me olhou? Gente, isso dentro da gente gera um buraco tão grande, mas tão grande, entre a gente e Deus, que eu fico assim imaginando, uma pessoa que pensa desse jeito está sendo enganada, está mentindo para ela mesma. Porque, em sã consciência, uma pessoa que para racionalizar sem os sentimentos, porque às vezes o sentimento da gente atrapalha e atrapalha pra caramba. Ou vocês já tomaram alguma atitude com o sentimento de vocês deu super certo? Deu? Eu, quando fiz com os meus também, só deu ruim. Só deu ruim. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles precisam estar alinhados com os sentimentos do Senhor. E se dentro de mim, o meu coração, ele cogita pelas coisas que estão lá fora, que são erradas, então eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu preciso realmente ser uma pessoa de aliança. Uma coisa que eu aprendi é que a aliança não se quebra. Se você juntar uma aliança uma na outra assim, ela não quebra. Ela vai permanecer uma grudada na outra. Por quê? Porque a aliança, ela começa aqui, ela termina aqui e ela permanece. Ela é um círculo. Não existe quebra de aliança. Quando uma aliança fica presa no dedo, sabe o que acontece? Quando não sai, o bombeiro tem que pegar e fazer um negócio lá para pôr um negócio para quebrar. De tão assim que é. Ele tem que... Para de rir, Clarice. É tipo como se fosse um... Eu não sei, é um alicate grandão, sabe? Que eles tentam colocar assim para poder quebrar. Vocês nunca viram em filme. Eu já vi, gente, várias vezes. Filmes, aqueles vídeos que nada, a pessoa pega e fala, ai, coisou aqui, o dedo da mulher tá gordão assim, vermelho, quase roxo, quase caindo o dedo, e o negócio, e o bombeiro pega o negócio grandão assim, enorme. Aí ele pega e enfia assim, ó. Vocês nunca viram? Aí corta assim, aí quebra. Só assim, mas nunca viu? Poxa vida, que você tá vendo na internet, homem? É que tudo, é que assim, eu não sei vocês, mas tudo Jesus fala comigo. Todas as coisas que ele me mostra, alguma coisinha ele fala comigo, de alguma maneira. Mas então, voltando aqui. Quando quebra, precisa de um esforço para ser quebrado. E geralmente, não é pela pessoa que fez a aliança que é quebrada. Às vezes é sim. Às vezes é. Mas assim, se a gente tem um entendimento do que é uma aliança, a gente não vai quebrar essa aliança. Deus
Quando foi lá em Abraão, ele pegou e ele falou que ia fazer uma aliança. Ele falou assim, olha, eu estou fazendo uma aliança com você e com a sua família, com a sua geração. E aí quando ele pegou e fez essa aliança, ele não quebrou essa aliança. Quando foi lá com Isaac, ele permaneceu. Quando foi com Jacó, ele permaneceu na aliança, cuidando e zelando, trazendo suprimento e tudo mais do que eles precisavam. Então, assim, quando nós temos o entendimento de que a aliança ela não se quebra, a nossa postura com a outra pessoa e com o Senhor é totalmente diferente. Porque a gente se posiciona não mais como, não tem problema falar palavrão. Não tem problema se eu olhar para aquela pessoa de forma inadequada. Porque muitas vezes a gente fala que não, mas tá olhando assim, não. Esperando a pessoa olhar e fica assim. Gente, não existe. Uma pessoa que é de Deus, ela não flerta com a outra. Ela não fica de trocar olhar um com o outro, não. Uma pessoa que é santa, ela permanece. Sabe, o olhar que ela tem é para Deus. Sabe, o olhar que ela entrega é para o Senhor, é um olhar puro. Eu não estou falando, a pessoa passou, eu olhei. Não, gente. A intenção do coração muda quando a pessoa faz isso. Não existe, sabe? Quando a gente anda com Deus, a gente anda em integridade ao Senhor. A gente anda querendo cada dia mais estar perto do Senhor. Sabe? Aí hoje eu orei 2 vezes. Aí você pensa assim, mano, amanhã eu preciso orar 3. Porque se hoje eu orei só 2 vezes, então amanhã eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso mais da presença de Deus. É assim que pensa uma pessoa que anda em aliança com Deus. Porque ela deseja cada dia mais do Senhor. Porque ela deseja ouvir mais do Senhor. Porque ela deseja se relacionar mais intimamente com o Senhor. Todas as vezes que a gente age por aquilo que a gente sente, a gente quebra a aliança que a gente estabeleceu com o Senhor no altar. E a gente se fere. E se fere pra caramba. Porque muitas vezes a gente olha e vê como se fosse algo que não tem importância. Como se não fosse validar. Como se o Senhor não fosse se importar. Só que essa pequena coisa vai chamando outra coisa maior. E vai chamando outra coisa maior. E quando você vai ver, você nem na presença de Deus mais está. E aí, como é que fica? Como é que fica o teu coração? Como é que fica a tua vida? Como é que fica o teu pensamento? Como é que fica a tua vida lá fora? Porque quando pega e deita no travesseiro e começa a chorar, não tem ninguém. Não existe. Sabe, uma pessoa que tem a consciência de que é uma aliança estabelecida no altar do Senhor, não fere princípios. E são princípios básicos. Não mentir, não enganar. Sabe, de cumprir a palavra do Senhor naquilo que é os mínimos detalhes. Porque os detalhes é o que mais faz diferença. Quando você confia no Senhor, você permanece na aliança que Deus fez. Deus, ele não tem envolvimento com a gente. Ele não desce e faz aqui um pouquinho aqui, tá tudo certo, não. Deus, quando ele desce, ele estabelece uma aliança com a gente, não é só um foguinho dentro do coração que queima, não. É quando você está andando na rua, que você vê que tem alguma coisa estranha, e o Senhor, ele vem e intervém, ele te livra. É quando você está lá na sua casa, e você chama Jesus, só de falar o nome dele, a presença dele desce. É quando você está no seu trabalho e você vai no banheiro orar porque você não aguenta mais, e o Senhor pega e se derrama. Isso é compromisso. Compromisso, aliança com o filho. Sabe, a minha mãe sempre falou, se a pessoa falar mal pra você, de alguém, pode ter certeza, quando você não olhar, vai falar mal de você também. Quando for nas suas costas, vai falar mal de você também. Aí o que eu fazia? Eu fugia de pessoas que falavam mal.
Que se fala do outro, vai falar mal de mim também. E eu prefiro que fale na minha cara do que fique falando pelas minhas costas. Você não acha? Eu prefiro que seja assim. Se tem algum problema comigo, você se resolve. Não é assim? É que tem mulher, gente, que só a misericórdia de Cristo, que faz um bafafá pra nada. Aí você fica olhando assim, pra que não sentou e conversou, gente? Por causa disso. Eu não tenho uma paciência com essa coisa. Tanto que quando eu era menor, meus irmãos tinham os amigos dele, eu ia lá ficar com os amigos dele, porque eu não tinha paciência quando com as menininhas da minha idade. Era muito mimimi na minha orelha e eu não tinha paciência. Aí eu ficava falando pros meninos, não, eu sentava lá do lado do meu irmão e ficava olhando o que ele tava fazendo. Muitas vezes era muito chato, mas eu preferia ficar assim do que com as menininhas falando, nunca tive paciência com essas coisas, gente. Nunca. Na escola, se eu tinha 2 amigas, era muita coisa. E fases ainda, porque as pessoas que permaneceram hoje só permaneceram porque cada fase era uma fase. Nunca fui de falar mal das pessoas, até porque quando eu não gosto de alguma coisa, fica assim, bem na minha cara, né? Aí não dá nem pra esconder que tem alguma coisa. Aí a pessoa olha pra minha cara, eu não aguento ficar quieta, eu já falo, ó, aconteceu assim, não gostei, não tá legal pra mim. E eu não tô nem vendo que pra essas coisas eu não tenho paciência. Eu prefiro falar a verdade e ela ser doída do que eu falar uma mentira e isso consumir a pessoa aos poucos, porque eu não sei vocês, mas quando alguém me conta uma mentira, eu fico, poxa, mentiu pra mim. E tudo que a pessoa fala, eu já fico olhando assim, será que tá falando a verdade? Eu sou assim, não sei. E aí, Jesus, tá falando ou não tá? Eu não consigo, é muito difícil eu voltar a confiar em alguém que mentiu pra mim. Eu tenho a dificuldade. Eu já não confio em qualquer um. Aí a pessoa pega e mente pra mim e ela piora a situação. Sabe, não existe isso. Se a gente tem um entendimento de que eu preciso me posicionar na presença de Deus, então qual é o posicionamento, Deus, que eu preciso ter na tua presença? O que eu preciso fazer? Fechar a boca? Então a gente fecha a boca. O que eu preciso fazer? Orar mais? Então eu vou orar mais. Fechar a boca eu falo no responder, no gritar. Que a gente, às vezes, a gente se exalta, né? No sentimento. Acontece. Mas não é o certo. Não tem que acontecer. E assim, se a gente tem o entendimento do que é isso, a gente entra no caminho do Senhor. A gente entra na vontade do Senhor para as nossas vidas. Sabe? Tudo que acontece nas nossas vidas, Deus, ele sempre alerta antes. Ele sempre fala antes. Ele sempre nos mostra antes. Ele mostrou para Moisés lá atrás o que o povo ia fazer lá na frente. Depois que a gente lê Juízes, a gente lê. E aí o povo foi e fez tudo, adorou e não sei o que, não é? Aí depois ele escreve. E o povo voltou a fazer tudo o que era errado perante o Senhor. Tudo que desagradava ao Senhor de novo. É isso que a palavra de Deus nos fala. O povo pega, eu vou orar, eu vou me quebrantar e não sei o quê. Aí não dura nem 5 dias. Aí tá fazendo tudo de novo. É isso que o Senhor está nos falando. Isso é anular uma aliança. Isso é quebrar a aliança que a gente faz com Deus. Porque se eu chegar na casa de Deus hoje e falar para ele, Senhor, eu nunca mais vou mentir, é uma promessa. E eu sair daqui e eu vou falar, tá tudo bem? Tá. E ele vai falar, não dá nada. Isso não é mentira? Eu quebrei a aliança. Eu quebrei a promessa que eu fiz diante do Senhor. Então, quando a gente entra na presença de Deus, o nosso coração, ele precisa ser puro. O nosso coração, ele precisa ser limpo diante de Deus. Como é que eu vou limpar o meu coração? Eu vou derramar na presença de Deus tudo aquilo que está ferindo o meu coração. Eu vou derramar na presença de Deus tudo aquilo que me indigna, que me irrita. Porque isso também atrapalha a gente. Tudo aquilo que são os meus sonhos, tudo aquilo que são os meus planos, porque eu desejo viver na vontade de Deus. Quando eu faço isso, o Senhor, ele tem o lugar, o espaço que ele precisa para trabalhar na nossa vida. Se a gente não para
para ouvir atentamente e em detalhes, obedecendo a palavra de Deus, a gente não vive as promessas do Senhor. Por quê? Porque ele não quer? Não, porque a gente não estava no lugar que era para estar. Atrasa aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Quando a gente não ouve atentamente aquilo que o Senhor ele quer realizar nas nossas vidas, a gente não vive. A gente simplesmente deixa de desfrutar dos deleites, das maravilhas, das coisas boas que o Senhor ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes, por causa de um sentimento, a gente atrasa todo o processo que Deus tem para a gente. E eu não falo o sentimento de, nossa, eu não gosto de fulano. Ai, eu não gosto. Ai, só porque agora começou a dar legal. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dos sentimentos que muitas vezes a gente não deixa Deus tratar no nosso coração. Eu tô falando de sentimentos que lá atrás o Senhor já falou pra gente limpar, pra gente tirar. E a gente permanece deixando. É desses sentimentos que eu tô falando. Porque são esses sentimentos que nos impedem de viver as grandes maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Se uma coisa que eu aprendi no tempo que eu tenho de caminhada, de relacionamento com Deus de verdade, gente, não de só ir para a igreja, mas sabe, de verdade, de relacionamento, de conversar, de ler a palavra de Deus, é que tudo aquilo que tem dentro de mim importa mais do que eu penso. Porque Deus, ele se importa. Se eu me irritar com o Tiago, e eu ficar remoendo esse negócio com o Tiago, e eu não resolver com o Tiago, Deus, ele vai olhar e a primeira coisa que eu sei, ele nem precisa falar pra mim, mas eu sei que dentro dele deve estar falando, você tem que se resolver com o Tiago. Você precisa ir lá. Porque o que adianta eu chegar na presença de Deus e falar, ai, como o Senhor é lindo, Jesus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, se o meu coração parar com o Tiago, tá com raiva. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai. Deus vai virar e falar, vai resolver com o Tiago, vai limpar o teu coração. Você tá com raiva? Fala com ele, por que você estressou com ele? Às vezes eu me estresso com umas coisas assim, que eu fico assim, chocada. Se vocês não sabem, a gente convive com algumas pessoas que são lerdinhas. Eu sou lerda, mas eu conheci gente mais lerda que eu. Então, imagina, se você é uma pessoa lerda, você já faz as coisas devagar. Aí você conhece uma pessoa que é pior que você, aí você fica como, meu Deus do céu, Jesus acelera a pessoa. Às vezes, eu sou assim. Fico, Jesus ajuda. Porque me irrita. Eu não sei vocês, mas vocês já compararam o temperamento do Clássico com a Vitória? A Vitória é muito... O Clássico é muito... então, vamos com calma. Às vezes o Clássico vai lá em casa, aí ele pega e fala pra Vitória, ó, Vitória, tá aqui, não sei o que. Mas não sei o que... Aí a Vitória é assim... Aí eu fico olhando assim, meu Deus. Aí o Clássico, ele responde com uma palavra, uma pequena frase aquilo que ela falou. Aí eu fico... Aí eu fico olhando assim, eu falei, misericórdia. Eu falei, não sei como você aguenta. Eu já falei pra ele, depois que casar, é um lacinho e não tem devolução. Entendeu? O presente não se recusa. Não pode devolver. Então, é assim. Eu me acostumo com a Vitória. E a Vitória, eu sempre falo da Vitória nas minhas situações, porque ela é um exemplo de pessoas para testar a paciência. Então pensa, não é foda? A Vitória é assim. Ninguém me ouve. Eu ouço todo mundo. Você chega na Vitória e fala assim, olha, Vitória, queria te contar o que aconteceu lá em casa, não sei o quê. Do nada, ela tá falando e não deixou você falar. Ela já começa, mas não sei o quê. Aí você fala, Vitória, mas eu nem terminei de falar, eu queria conversar. E fica só ela. Você fica uma hora só ouvindo ela. Eu não sei. Eu fico até vontade de conversar. Eu falei, Vitória, tá bom, então. Aí com o Fábio com o Fábio eu consigo conversar com ele e tal. Mas a Vitória, gente, você fala duas palavras, ela fala o resto das palavras que tinha pra falar. Juro, desse jeito. Mas enfim, voltando. Eu preciso pegar e conversar. Eu preciso resolver. Às vezes irrita. Só Jesus Cristo na causa vai falar o quanto que irrita. Mas assim, eu preciso me posicionar da maneira correta.
Qual é a maneira correta de quando você está com raiva de se posicionar? Eu choro, mas não é a maneira correta. É que fica tão assim, mas não assim. Mas não é. A gente tem que pegar, respirar, chamar a graça de Deus, pedir para o Espírito Santo de Deus acalmar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo de Deus nos encher da sabedoria, do discernimento dele, para depois a gente agir de alguma forma, seja chorando, seja falando, seja se expressando, para a gente agir da melhor forma, para não ferir o nosso irmão. Porque no momento de raiva, a gente fala tudo, tá nem vendo. Eu falo, pelo menos, quando eu tô com raiva, eu falo. Se eu tava muito, muito brava, aí eu fui no dentista com o Flávio e eu tava quieta, gente. Tava com raiva, tava triste, tava... Sabe quando tá aqui tudo misturado? Mano, tava assim no nível. Eu falei, meu Deus do céu, vou ficar quieta. Eu disse, acordei assim, eu vou ficar quieta o resto do dia. Até calmar, não vou falar nada, Senhor. Aí, minha mãe, filha, o que aconteceu? Eu falei, nada, mãe, tô trabalhando, tô tranquila aqui. Ela não entendi. Aí daqui a pouco veio meu pai. Filha, tá tudo bem? Tá tudo bem, pai. Faz isso pro pai? Tá bom, quando eu entrar no almoço eu faço. Aquela raiva dentro da gente. Aí daqui a pouco veio certo. Ô Sara, sabe o que aconteceu na escola? E não sei o que, e eu tentando trabalhar com a raiva, ficando quieta. Aí eu falei, nossa, Esther, muito legal. Beleza. Aí deu hora do meu dentista, graças a Deus. Me levantei e tal. O Flávio foi me buscar pra gente ir pro dentista. Aí o Flávio, o que foi? Eu falei, nada, tá tudo bem. Aí, gente, não é certo fazer isso. Eu tô falando de como foi a minha procedência e eu vou contar o que o Senhor fez depois, tá? Por isso que eu tô falando. Aí, beleza, fui o caminho todo. Ele disse, você não vai falar direito comigo? Eu estou falando, amor. Tá tudo tranquilo. Na boa. Na belezinha. Não sei como eu consigo fazer isso, mas tudo bem. Aí, ok. Fui, tal. Chegamos no dentista. Aí, que bom que eu não esperei muito, porque eu não queria conversar. Ele tinha perguntado 300 vezes, eu já tava ficando mais irritada ainda. E eu já tava falando pra ele, já bom, já entendi, não quero falar agora. Você pode me deixar quietinha? Ele, não, mas depois que a gente sair daqui, você vai falar? Eu falei, não, eu vou ficar quieta. Aí, ok, a gente foi e tal. Na hora da volta do dentista, ele, você não vai falar nada. Eu falei, você quer que eu fale? Ele quer. Eu falei, ótimo, então vamos lá. Aí eu peguei e comecei a jogar um monte de coisa. Aí depois ele, por mensagem, pegou e falou assim, né? Você falou tudo mesmo, você foi bem sincera. Aí ele foi mostrando as situações que eu tinha falado, que eu tava estressada com ele. Aí ele pegou, aí ele falou assim, você realmente falou. Eu falei, você vai ouvir? Beleza, se não for ouvir também, beleza, eu vou falar com o Espírito Santo porque ele me ouve todas as vezes, tá tudo certo. Mas eu falei. E aí no mesmo dia, quando eu fui deitar, não, voltei do dentista, minha mãe já começou. O que aconteceu? Eu ainda tava brava. Aí ela começou. Falou. Aí eu falei, tá, mãe. Ela, você não vai falar nada? Eu falei, não quero falar. Aí ela falou. O Paulo nem sabe como é, quando a mãe, meu Deus. Aí ela falou. Eu falei, tá bom. Aí chorei na frente dela, gente, não sei o quê. Ela, filha, você não vai falar? Eu falei, não, mãe, eu não quero conversar. Quero ficar quieta. Aí ela falou mais uma meia hora. Aí eu cansei, porque eu já tava irritada, não queria responder ela. Aí eu levantei e falei, mãe, depois a gente conversa. Eu vou deitar porque eu vou dormir, tá bom? Aí eu levantei, fui pra cama e tal. Quando eu deitei, o Espírito Santo falou assim, pega o seu celular. Falei, tá. Aí eu peguei e tal. Entrei numa pasta aqui, na época que eu escrevia pro Senhor, que eu tinha tempo pra escrever, então eu escrevia pro Senhor. E aí ele foi me mostrando. Isso você já viveu? Isso você já sentiu? Dessa forma você já agiu? Ele foi me pontuando tudo o que eu já tinha feito. E aí ele pegou e falou assim, mas a escolha é sua, se você vai permanecer assim ou não. Se você quer isso dentro de você ou não. Porque você está bem. E uma hora, de repente, você não está mais bem, isso está errado. Aí, você já pensa, né? A pessoa que já estava triste fez o quê? Só chorou mais. Aí eu deitei lá na cama, comecei a chorar, conversar com o Senhor, expressar tudo aquilo que estava dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ter isso dentro do meu coração. Eu não desejo viver as mesmas coisas que há anos eu vivia. Eu não quero mais esse sentimento dentro do meu coração. Porque eu sei que não é uma coisa. E eu sei que não é uma coisa que foi dita hoje. Eu sei, Senhor, que isso já vem de um tempo para trás.
E eu não desejo isso mais dentro do meu coração. Na hora, o Espírito Santo, ele simplesmente limpou o meu coração. Depois fiquei com raiva, fiquei. E qual foi o meu procedimento? Diferente, porque aí eu já sentei e conversei, né? Porque se aconteceu, eu preciso fazer da maneira correta. Se o Senhor já me confrontou, se Ele já falou comigo, eu não posso permanecer do mesmo jeito. Eu posso me irritar? Eu posso, mas eu não posso pecar por causa disso. Eu não posso simplesmente lavar roupa suja porque eu tenho raiva. Gente, você quer lavar roupa suja? Faz um dia que você está em ação. Sabe, que você não está bravo, que você não está irritado, que você não está chateado. Porque você não vai ferir a outra pessoa quando você estiver assim. Vai no tanque. Ou vai no tanque. Entende? Porque nós precisamos ter dentro de nós o nosso coração limpo. Sabe? Ser manso e humilde de coração como Jesus foi. Muitas vezes a gente não é. Mas a gente precisa, a gente não pode ser que nem Pedro, cortando a orelha do mal. A gente tem que ser que nem Jesus, manso e humilde, sabe, de coração. Colocou os fariseus no lugar dele? Colocou. Mas ele não se respeitou. Você pensando nas coisas que Deus falou que Jesus falou aos fariseus, raça víbora. Não, sabe, mas para trazer a consciência. Jesus falou daquele jeito para trazer a consciência de que não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica. Não é o quanto você sabe, mas qual é o relacionamento que você tem com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus. Qual a profundidade que você tem de um relacionamento. Sabe? Quando você namora, quando você é casado, quando você é noivo, você usa uma aliança para que as pessoas lá fora identifiquem. É um símbolo da aliança que você fez. Agora, quando você anda com Deus, você também tem uma aliança. E sabe como você mostra que você tem uma aliança? Não é botando uma aliança no dedo, mas é em como você vive. Porque você reflete a presença de Deus no seu dia a dia. Então, cara, eu vou mostrar para as pessoas, não vou mostrar para falar assim, agora eu vou parar e vou orar para todo mundo ver. Não é desse jeito. Como eu vou mostrar para as pessoas? Eu, no meu dia a dia, espontaneamente, porque eu já faço isso, vou parar e vou orar pelo meu alimento na hora do almoço. Vou agradecer ao Senhor pelo meu dia, mais uma vez, antes de iniciar o trabalho. É desse jeito. Vou chamar a presença do Espírito Santo para ir comigo, tudo quanto é coisa que eu vou fazer. Vou no mercado, Jesus, ouve comigo. Eu vou ouvir uma música, Jesus, ouve comigo. Eu vou, não sei, ler um livro, Jesus, lê comigo esse livro. Sabe, é nesse sentido de você expressar essa aliança. Porque Deus, ele não tem vergonha de mostrar que ele é o teu Pai. E muitas vezes nós temos a vergonha de mostrar que Deus é o nosso Pai. E de que a gente tem uma aliança e um compromisso com ele. Porque a opinião do outro importa mais. Porque o outro vai achar que eu sou chato. Que, sabe, que eu não sirvo para andar. Gente, posso ser sincera? Se a pessoa não te aceita como você é, então não serve para andar com a gente. Se a pessoa não te aceita na essência que você tem, então não serve para andar com você. Jesus não mudou quem ele era para os discípulos gostarem. Cara, Jesus pegou e chamou o próprio discípulo de Satanás, gente, para trás de mim, Satanás. Vocês têm noção disso? Com um amigo, o cara que andava pro lado dele, viajava para tudo quanto é lugar. Se Jesus era assim, eu sinto muito, gente. Eu não vou ser, nossa, passando a mão na cabeça de ninguém, não. Se Jesus fez isso, eu vou ficar passando a mão na cabeça dos meus amigos? Eu não, Deus me livre. Aí ele pega e fala assim, mas eu não fiz isso. Olha a vaquinha, gente, dentro em cima do carro, da hora. Mas eu não fiz isso. Ele vai falar, ele vai chamar. Esse foi o meu posicionamento. Vai lá nos evangelhos, ver a vida de Jesus. Não sei, tá ligado? Tá ligado? Entende? É de pegar e da gente mostrar como a gente vive, como a gente faz no nosso dia a dia, para que lá fora a gente não precise só abrir a nossa boca, mas que o nosso posicionamento já mude o interior e mude o ambiente de dentro da pessoa, para que a pessoa ela possa
conhecer o Senhor, para que a pessoa ela possa ter entendimento de quem é Deus. Porque quando ela tem esse entendimento, a vida dela muda. Ela simplesmente entende de maneira diferente o mundo. Ela simplesmente vê o agir do Senhor de forma diferente. Ela vê o quanto o Senhor se importa com ela. É através das nossas alianças com Deus que as pessoas elas vão ser alcançadas por Ele. É através de como a gente vive que as pessoas elas vão ser alcançadas pelo amor de Deus. Eu não posso forçar nada. Se o Tiago não quiser ser meu amigo, problema dele, porque ele vai perder uma baita de uma amiga. Entende? Eu não posso ficar falando, poxa vida, tadinho do Thiago. Oh, não, tadinho do Thiago não. Tadinha de mim, que o Thiago não quer ser minha amiga. Gente, de verdade, amigo. Eu não posso fazer isso. Se o Thiago não quer ser uma amiga, um problema bem dele. É ele, acabou, entende? Eu não posso forçar ninguém a andar do meu lado. Anda quem quer, do jeito que quer. Do jeito que quer também não. Porque se não andar direito, se conhecer Jesus e não andar direito, eu não quero não. Pode dar opção de agora que eu não quero. Não gosto. Eu gosto de pessoas que são apaixonadas por Jesus. Que amam a palavra de Deus. Que têm a aliança com Deus. Sabe? Que olha para a palavra e fica, meu Deus, que coisa linda. Que olha para Jesus e fala, mano, eu preciso mais desse Deus. Eu preciso de ter mais tempo com Ele. Mano, uma pessoa que pega e acha que tá bom, tem que estar vivendo com Deus, tá vivendo errado, cara. Eu acho que tem que orar, eu podia orar mais. Mas é que às vezes eu não tenho palavra. Aí eu sento lá e durmo. Depois de toda oração e tal, o Senhor fala comigo, Ele me enche e tal. Você fica, uau, mas eu queria mais, não sei o quê. Aí quando eu espero mais, eu durmo. Eu não queria isso. Eu queria ficar mais e mais horas na presença dEle, sem dormir. E Ele falando mais e mais coisas pra mim. É o que eu queria. Eu vi o testemunho do cara, que o cara parou a vida dele todo dia porque Deus mandou, pra ele ir lá pros Estados Unidos, pra ele passar a vida dele, passar mais tempo com Deus. O cara comia a Bíblia, bebia oração, porque ele passava o dia inteiro conversando com Deus. Mano, aí eu olhei aquilo, e aí ele tinha uma sala de oração numa igreja lá que eles congregavam, e aí ele foi e encontrou eu não vou contar o testemunho todo, mas ele pegou e falou pra mulher que pra ele 4 horas era pouco de estar na presença de Deus. Eu falei, meu Deus, gente, eu não consigo passar 1h30 direito conversando com Deus, e quando vai chegando 1h40, eu já tô dormindo. E o cara falou que 4 horas. Não, pelo amor de Jesus, que eu tô vivendo errado com Deus. Tô passando pouco tempo com Ele, cara. Entende? É nessa dimensão que a gente precisa viver. Quem tem aliança com Deus, sobe no monte e desce com a pele resplandecendo da presença de Deus. Quem tem aliança com Deus, pega 5 pedrinhas para poder pegar e jogar na cabeça lá do gigante, e o gigante cai e morre, cara. Morre depois que ele pegou a espada, mas cai. Entende? Quem tem aliança com Deus anda e vive sobrenatural, anda sobre as águas, vê a tempestade acalmando, porque Deus é com ele. Quem tem aliança com Deus vive o extraordinário. Eu sempre lembro da musiquinha quando eu falo isso aqui. Vive o extraordinário com Deus. Sabe? Vive coisas, mano, que são inexplicáveis. Que as pessoas podem até pensar que é mentira, mas a gente sabe que viveu. Quem anda em aliança com Deus tem o entendimento de que a chama de Jesus não pode se apagar no nosso interior. Quem anda em aliança sempre tem óleo para poder queimar mais. Quem anda em aliança sempre renova essa aliança diante do altar do Senhor, se humilhando mesmo, se quebrantando mesmo. E não é se quebrantar só de chorar, gente, porque chorar é muito fácil. Eu choro sem querer. É fácil, pra mim é fácil. Mesmo se eu não quiser, eu choro.
Não mais porque eu não gosto de chorar, mas sabe, nessa dimensão. Se eu parar e inventar uma situação e quiser chorar, a pessoa acredita. Minha mãe sabe, minha mãe fala. Minha mãe sabe, eu fiz isso uma vez com ela e quase apanhei. Mas enfim, minha mãe conhece. E esses dias ela falou pro Flávio, na cara do Flávio. Ela tá, mentira, eu não tava no dia. Mas aí eu até fiquei, mas assim, né, pra não fingir choro na frente dele, depois ele não acreditar que não foi verdade. Porque se eu quiser, eu choro. Eu tenho facilidade com essas coisas. Minha mãe fala que eu sou uma atriz desde sempre. Mas nunca agi. Mas enfim, né? Mas sabe, se eu quiser, é fácil. Mas eu pegar e chorar e o meu coração não mudar e não ser transformado, cara, isso não é quebrantamento. Isso não é se humilhar na presença de Deus. Eu preciso entender o que é uma aliança e que a aliança não se quebra. Eu não sei, vocês gostariam de ter uma pessoa com quem você se relaciona e essa pessoa conversa com outra, curte fotos de outra pessoa, fica de olharzinho? Vocês gostariam? Deus que me livre de viver isso, gente. Eu não gostaria. E por que muitas vezes a gente faz isso com Deus? Muitas vezes a gente troca o nosso momento de oração para ficar de conversa com amigos. Muitas vezes a gente troca o nosso tempo de oração para ficar jogando. Muitas vezes a gente troca o nosso tempo de oração para dormir. Eu tô rindo, gente, mas é com respeito. Mas é com respeito. Porque tem gente que senta pra orar e não passa nem 5 minutos falando, tá dormindo. Eu conheço gente assim. Então, não existe isso. Sabe? Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Fala, Deus, estamos juntos e não sei o quê. Aí você olha, eu vou no rolê. Eu vou no rolê. Mas no dia de culto? No dia de culto a gente não sai pra rolê. Uma vez ou outra, em casos bem esporádicos, de uma pessoa que quase não aparece na nossa vida, a gente sai pra rolê. Agora, diariamente, não. Porque eu tenho um compromisso no altar do Senhor. Eu não vou pra igreja porque eu tô escalado. Eu não vou pra igreja porque eu tô na posição. Eu não vou pra igreja porque eu tenho um departamento infantil pra cobrir. Eu não vou pra igreja porque eu tenho que abrir culto. Eu vou pra igreja pra adorar o Senhor. Pra engrandecer o nome do Senhor. Sabe? Pra poder chegar aqui e sair daqui resplandecendo na presença dele. Para sair daqui com a direção que o Senhor tem para minha vida. Para sair daqui entendendo o propósito que o Senhor ele tem para minha vida. Para sair daqui, sabe, estando tão cheio, mas tão cheio, que eu transbordo ao andar, eu transbordo ao falar, eu transbordo no olhar. Sabe, Jesus olhava para as pessoas e automaticamente as pessoas se sentiam amadas. Eu gostaria que acontecesse comigo, não para a pessoa se sentir amada por mim, né? Imagina, olha para um adolescente, aí ele pega e fica apaixonado por mim. Por mim eu não quero, não. Eu quero que seja apaixonado por Jesus. Vocês entenderam, né? Que seja apaixonado por Jesus. Hoje em dia as coisas estão tão feias que até mulher a gente tem que dar um cuidado, né? Tá tão feio assim que até isso a gente tem que tomar cuidado. Mas sabe que um abraço gere cura sobre a vida da pessoa. Sabe? Num gesto que eu fizer, que gere transformação sobre a vida da pessoa. Por mim? Não, porque se for por mim, gente, a gente tá tudo lascado. Mas que seja por Jesus. É isso que eu gostaria de viver. Se a gente andar em aliança direitinho com Jesus, tudo vai entrar nos conformes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso que a gente precisa. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar mais a presença. Ter mais relacionamento íntimo e profundo. Eu não sei, eu tenho medo da água, gente. Mas sabe, de mergulhar e ficar lá, bem lá embaixo? É que eu não penso na água, porque se eu pensar, a gente fica com medo e não vai. Mas assim, sabe, eu gosto de pensar em voar.
Imagina ser boa e cada vez mais ser boa e vai pro universo. Ai, gente, deve ser tão demais. Mas enfim, sabe, de a gente viver nas dimensões enormes. De pensar em algo grande. O que que é grande? O mar é enorme, o universo é enorme, o espaço é enorme. Eu quero viver na dimensão que o Senhor ele tem para minha vida com Deus. Eu quero viver cada dia mais na presença de Deus. Eu quero cada dia mais poder resplandecer Deus na minha casa. Para minha mãe parar de reclamar de mim. Brincadeira, gente. Mas para poder manifestar a presença de Deus. No jeito que eu falo, no jeito que eu ajo. Eu prefiro ter aliança com Deus do que ter aliança com o mundo. Que fere, que machuca. Sabe, que nos tira do foco da presença. Que nos tira do foco de andar com Jesus. Porque o mundo, ele vai ficar cada dia pior. Isso é bíblico. Mas se eu souber ser a luz do mundo, para mim as coisas vão melhorar. Do jeito que eu imagino? Não. Mas do jeito que Deus imagina. E do jeito que Deus sonhou e planejou para mim. Do jeito que Deus ele quer realizar sobre a minha vida. Se coloca de pé nessa noite. Feche os teus olhos. Agora eu vou convidar você a falar com Deus. Sabe, eu não sei como estava a tua aliança com Deus. Se ela estava mequetrefe, se ela estava legal, se ela estava mais ou menos. Se ela já estava anulada há muito tempo. Sabe, eu não sei como é para você. Eu não sei como você se sente quando você se encontra. Eu não sei se para você tá bom ou se para você tá tão triste, mas tão triste que não consegue falar com Deus. Eu não sei se para você tá um tempo esquisito com Deus. Eu não sei como para você é. E eu vou te convidar agora a falar a verdade do teu coração para Jesus. Porque Jesus, ele não rejeita o coração sincero. Ele não rejeita o coração que é quebrantado. Então fala a verdade para ele. Sabe? Esquece o tempo, esquece as outras coisas. Porque se Deus precisar parar o relógio para que você tenha mais tempo na presença, Ele para que você tenha mais tempo na presença. Começa a pedir para o Senhor, Pai, eu não desejo anular a aliança que eu estabeleci no teu altar no dia que eu aceitei o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu não desejo, Espírito Santo de Deus, que o tempo que eu tenho passado seja só isso para mim. Eu não desejo, Espírito Santo de Deus, que as coisas do mundo, que as pessoas, Pai, possam me impedir o meu relacionamento com o Senhor ser mais profundo. Cara, pessoas são passageiras. Tem pessoas que chegam nas nossas vidas e vão embora. Tem gente que permanece na nossa vida, no resto da nossa vida, mesmo estando longe, permanece. Porque é aliança. Quando não tem aliança, simplesmente vão embora. Tem pessoas que são só por um tempo das nossas vidas. E tem pessoas que é para passar o resto do tempo, o resto dos dias conosco. Num casamento, a mulher e o homem é um pro outro pro resto da vida. Os filhos um dia crescem, cada um vai para sua casa. Entende? Mas Deus, Ele é a pessoa que permanece o resto do tempo na tua vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai. E eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, para que a gente não anule a aliança que o Senhor estabeleceu no altar conosco. Para que a gente, Pai, não extinga o teu Espírito Santo de dentro de nós, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, a vida de cada um que está aqui, meu Pai. E eu te peço, Senhor, ouve, Senhor, a oração. Ouve, Senhor, aquilo que tem se passado no pensamento, Pai. Porque muitas vezes a gente profere algo, Pai. E aquilo que tem dentro de nós, Senhor, é até mais profundo do que aquilo que a gente falou, Pai. E é até mais grave, Senhor, do que aquilo que a gente falou, Jesus. E muitas vezes a gente tem clamado, Senhor, por socorro. Nós temos clamado, Senhor, para o teu agir.
Pai, clamado mais de Ti, Pai. E muitas vezes a gente se sente no beco sem saída, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos visita, Senhor, hoje, Pai. Nos visita, Senhor, nesse momento, Pai. Renova, Senhor, a nossa aliança, Pai, no Teu altar. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, dentro de nós, Senhor, hoje, Pai. Trazendo, Senhor, da restauração, Senhor, das alianças, Senhor, que nós estabelecemos no Teu altar, Pai. Oh, meu Pai. Traz, Senhor, pessoas para perto de nós, Pai, que vai nos fazer andar em intimidade contigo e em verdade contigo, Pai. Espírito Santo de Deus, tem tanta coisa, Pai, que o Senhor já tem trago para nós, Pai, que muitas vezes nós vamos errar, que muitas vezes, Senhor, o nosso coração não vai dar certo, Pai, mas que hoje, Pai, o Senhor possa começar a alinhar, Pai, para que os processos, Pai, não sejam menores, Pai, para que as coisas que a gente viva, Senhor, não sejam tão difíceis, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Pai, o que a gente enxerga é diferente, Pai, porque muitas vezes a gente enxerga falando que está difícil, Pai, e muitas vezes nem é difícil do jeito que está sendo falado. Muitas vezes, Senhor, a gente põe a proporção dos nossos sentimentos como se fosse algo grande, Pai, e muitas vezes nem grande é, Jesus. O Senhor derrama a Sua cura sobre nós, o Senhor derrama do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E muitas vezes a gente despreza, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente chega na Tua casa, Pai, e nós amamos a Tua presença e falamos quanto o Senhor é lindo, Pai. Mas lá fora a gente não age como isso, Pai. A gente não age, Senhor, de acordo com aquilo que a gente declara na Tua presença, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração está sido infiel a Ti, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, Senhor, a gente acha que só agarrar tá bom, Pai. E não é, precisa abrir, precisa te amar, precisa pedir para o Senhor entrar, Pai. Não tem como fechar, Senhor, no quartinho e achar que está tudo bem, Pai, porque precisa ser liberado, precisa ser aberto para que o Senhor entre, Jesus. O Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, a aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Nos coloca, Senhor, no centro da Tua vontade. Nos leva, Senhor, para patamar maior, Pai. Para lugares, Senhor, mais íntimos na Tua presença, Pai. Aqueles, Senhor, que não ouviram a Tua voz, Pai. Abre, Senhor, o entendimento. Abre, Senhor, os ouvidos, Pai, para que possa Te ouvir, Pai. Abre os olhos, Senhor, para que possa Te enxergar, meu Pai. Em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que nunca tiveram uma experiência contigo, Pai, que hoje, Senhor, seja alcançado, Pai. Que quando entrar, Senhor, no quarto, em secreto, Pai, fale contigo, Senhor, expresse toda a verdade. Chame a Tua presença, Pai, que seja marcado pela Tua presença, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aquele, Senhor, que já ouviram a Tua voz, Senhor, mas não é frequente, faz ouvir frequentemente a Tua voz, Pai. Aquele, Senhor, que leia a Tua palavra, Senhor, que muitas vezes não entende, Pai. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo, meu Pai, e eu te peço, nos ensina, Senhor, a andar em aliança. Nos ensina, Senhor, a ser fiel a Ti, Pai, com tudo aquilo, Senhor, que nós somos. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, Pai, com tudo que nós somos, Pai, nos ensina a ser fiel a Ti. Nos ensina, Senhor, a não quebrar a aliança que nós estabelecemos no Teu altar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixa, Senhor, essa palavra ser roubada, Pai. Não deixa a gente, Pai, agir como se tivesse tudo bem. Que haja transformação, Pai. Que haja cura, Pai. E para que saibam, Senhor, que o Senhor é Deus, Pai. Que eles possam enxergar o Teu agir dentro do interior. Que possam enxergar, Senhor, a diferença que o Senhor faz, Pai. Quando nós abrimos, Senhor, e passamos mais tempo contigo, Pai. Quando nós paramos, Senhor, para ouvir e obedecer a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. E tudo mais, Senhor, que é Teu. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor.
Pessoal aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor ele possa trabalhar dentro do interior de vocês para que vocês possam permanecer na presença sem anular a vontade de Deus e a aliança que Ele estabeleceu com vocês. Em nome de Jesus.